Pense comigo por um instante. Imagine-se em um barco, no meio de uma tempestade terrível, ondas sacudindo enormemente a embarcação, o vento uivando sem piedade. Agora, visualiza-se sendo lançado ao mar, sem terra à vista, sem esperança aparente. Você nadaria até onde suas forças permitissem? Ou confiaria que Deus está vendo tudo e tem um propósito até nos momentos mais desesperadores? É sobre isso que falaremos hoje. Como Deus pode transformar a adversidade em livramento, assim como ele fez na vida de Paulo, na ilha de Malta. E o que eu vou compartilhar com você hoje tem o poder de mudar a maneira como você enfrenta as tempestades da vida. Então fique comigo até o final, porque a última revelação será a mais poderosa de todas. Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos ao canal Viver em Cristo com a Verdade, onde compartilhamos mensagens transformadoras e baseadas na Palavra de Deus. Quero profetizar vitórias de paz, saúde e vitória sobre sua vida e sobre a vida de sua família. Que o Senhor Todo-Poderoso abra portas onde não há caminho e que você possa sentir a presença dele enquanto ouve esta mensagem. Hoje, vamos mergulhar em uma das passagens mais poderosas do Novo Testamento, que nos ensina sobre as providências divinas em tempos de adversidade. Vamos explorar o relato de Paulo na ilha de Malta, registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, e entender como até os momentos mais difíceis podem ser usados por Deus para revelar sua glória e cumprir seus propósitos. Mas antes de começarmos a nossa jornada pela palavra, quero pedir que você se inscreva no canal, deixe seu like para ajudar a espalhar a mensagem do Evangelho e compartilhe este vídeo com mais pessoas que precisam ouvir esta palavra de Deus. E se você já está conosco, comente aqui embaixo. Eu confio nas providências de Deus. Agora abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, enquanto começamos a refletir sobre esta poderosa mensagem. No capítulo anterior, Paulo embarca em uma viagem perigosa rumo a Roma como prisioneiro. Ele já havia alertado sobre os perigos de velejar, mas ninguém lhe deu ouvidos. Irmãos, quem nunca passou por isso? Quem nunca foi ignorado quando tentou alertar alguém sobre o perigo de uma decisão? Mas Deus estava com Paulo, e o que parecia ser o fim da jornada era, na verdade, parte do plano divino. Logo no início do capítulo 28, vemos que todos os que estavam no navio chegaram à terra em segurança, mesmo após o naufrágio. Eles chegaram à ilha de Malta. Imagine uma cena: homens molhados, exaustos, sem saber onde estavam, mas vivos. E aqui há algo importante para refletirmos, irmãos. Às vezes, Deus permite que o barco da nossa vida naufrague, mas Ele nunca nos deixa perecer. Ele permite que enfrentemos os ventos contrários, porque tem algo maior a nos ensinar e revelar. Será que você tem confiança em Deus, mesmo quando tudo parece perdido? A Bíblia nos diz que os habitantes da ilha eram extremamente bondosos com Paulo e os demais náufragos. Eles acenderam uma fogueira para aquecê-los, demonstrando hospitalidade e compaixão. E aqui podemos aprender nossa lição. Deus sempre levanta pessoas para nos ajudar nos momentos de maior dificuldade. Pode ser um amigo, um vizinho, ou até mesmo um desconhecido usado por Ele para trazer conforto e sustento. Irmãos, quantas vezes em nossas vidas pensamos que estamos sozinhos, mas Deus nos surpreende enviando alguém para nos apoiar? Comente aqui se você já viveu algo assim e compartilhe seu testemunho para a edificação de outros. Mas a história não para por aí. Enquanto Paulo ajudava a acender a fogueira, uma víbora saiu do meio da lenha e o picou na mão. Imagine o susto. Os habitantes da ilha pensavam que Paulo era um homem amaldiçoado,
Mas ele, cheio de fé e confiança no Senhor, simplesmente sacudiu a cobra no fogo e nada aconteceu. Que testemunho poderoso, irmãos! Deus mostra aqui que mesmo aquilo que parece mortal, aquilo que vem para nos destruir, não tem poder quando estamos debaixo da sua proteção. Lembre-se do que está escrito no Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Você crê nisso? Declare nos comentários. Eu creio na proteção de Deus. Este episódio também nos ensina algo profundo sobre julgamento e aparência. Os habitantes da ilha julgaram Paulo pela situação, achando que ele era participante de algo terrível. Mas logo mudou de ideia ao perceber que ele estava ileso. Irmãos, quantas vezes somos julgados pelas situações que enfrentamos? Quantas vezes as pessoas olham para nossas lutas e nos apontam o dedo sem entender que Deus está nos refinando como ouro? Não permita que as opiniões alheias definam quem você é. Lembre-se, Deus conhece o seu coração e está sempre ao seu lado. Depois desse acontecimento, Paulo foi levado ao chefe da ilha, chamado Públio, cujo pai estava gravemente doente. O apóstolo orou, colocou as mãos sobre ele e o homem foi curado. Que demonstração de poder e graça do nosso Deus! E a cura do pai de Públio teve um impacto tão grande que os outros moradores da ilha também vieram para serem curados. Vejam, irmãos, como Deus pode usar nossos momentos de dificuldade para trazer cura e esperança a outros. Paulo estava ali como um prisioneiro, mas Deus o usou como um instrumento de milagres e pregação do Evangelho. Você está enfrentando adversidades hoje? Você sente que está naufragando em alguma área da sua vida? Permita-me lembrar-me de que Deus está no controle. Ele pode usar até mesmo os momentos mais sombrios para revelar seu poder. Ele transforma derrotas em vitórias, lágrimas em testemunhos e caos em propósito. Creia nisso. Se você chegou até aqui, é porque Deus preparou esta mensagem para o seu coração. Não saia, porque ainda há muito mais a ser revelado. Nos próximos momentos, vamos aprofundar ainda mais na palavra e descobrir verdades surpreendentes sobre as providências divinas na vida de Paulo e o que isso significa para nós hoje. Após o naufrágio e os acontecimentos extraordinários na ilha de Malta, vemos como a vida de Paulo é um testemunho constante de que Deus está presente em cada detalhe, mesmo nos momentos mais desafiadores. Quero que você reflita comigo. Quantas vezes você já passou por algo que parecia um desastre, mas que depois trouxe crescimento, transformação e até vitórias inesperadas? Este é o poder da providência divina, que é de maneiras que muitas vezes não compreendemos no momento, mas que fazem todo sentido quando olhamos para trás. A história de Paulo em Malta nos ensina várias lições preciosas, e a primeira delas é sobre a soberania de Deus em meio às tempestades da vida. Antes, mesmo de chegar à ilha, Paulo sofreu uma violência no mar, descrita em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Durante 4 dias, os tripulantes do navio enfrentaram o medo, o desespero e a sensação de que tudo estava perdido. Mas Deus havia enviado um anjo para Paulo, dizendo: "Não temas, Paulo. Importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo." Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 24. Veja que promessa extraordinária. Deus não apenas garantiu a vida de Paulo, mas também aqueles que estavam ao seu redor. Isso nos mostra que, quando somos justos ao Senhor, nossas vidas podem impactar e proteger outras pessoas. Você já pensou nisso? Sua fé e sua obediência podem ser instrumentos para salvar não apenas a sua vida, mas também a vida de sua família, amigos e até de pessoas que você nem conhece. Deus é soberano e Ele opera em meio às tempestades da vida.
O que ele prometeu a você, ele cumprirá, mesmo que o caminho pareça difícil ou inesperado. Agora, vejamos outro ponto crucial: a confiança inabalável de Paulo no plano de Deus. Mesmo depois do naufrágio, quando a maioria das pessoas ficaram paralisadas pelo medo ou pela dúvida, Paulo manteve sua fé firme. Ele sabia que Deus tinha um propósito maior. E você, meu irmão, tem confiança no plano de Deus para a sua vida? Ou tem se deixado abalar pelas situações? A Bíblia nos diz em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Confie no Senhor, mesmo quando o caminho parece incerto, pois ele está no controle. Quando Paulo chegou à ilha de Malta, Deus continuou a manifestar suas providências. A picada da víbora, que poderia ter sido fatal, tornou-se uma oportunidade para demonstrar o poder de Deus. Irmãos, isso nos ensina que os ataques do inimigo não têm poder sobre aqueles que estão sujeitos à proteção divina. No Salmo 91, versículo 13, está escrito: pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Paulo literalmente experimentou essa promessa, e você também pode viver sob essa proteção. Declare em sua vida: eu estou debaixo das asas do Altíssimo, e nada poderá me destruir. Outro ponto que merece nossa atenção é como Deus usou a adversidade de Paulo para abrir portas para o Evangelho em Malta. Após a cura do pai de Públio, a notícia se espalhou, e muitos outros vieram até Paulo em busca de cura. A Bíblia diz que os demais que na ilha tinham enfermidades também vinham, e eram curados. Veja, irmãos, como Deus transformou um naufrágio em um avivamento. O que parecia ser o fim tornou-se o início de algo grandioso. E isso nos leva a uma pergunta importante. Você está disposto a deixar Deus usar sua adversidade para glorificar o nome dele? Está disponível para ser um instrumento de cura, esperança e salvação para outros, mesmo em meio às suas próprias lutas? Paulo poderia ter escolhido se lamentar pelo naufrágio, pela prisão ou pela picada da víbora, mas em vez disso, ele escolheu confiar em Deus e continuar cumprindo sua missão. E aqui está outra lição importante: não permita que as adversidades paralisem o propósito que Deus tem para a sua vida. Muitas vezes, o inimigo tenta usar os problemas para nos desanimar, mas devemos lembrar que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 4. O propósito de Deus para a sua vida é maior do que qualquer obstáculo. Creia nisso. Agora, quero compartilhar algo que talvez você ainda não tenha percebido. Malta foi uma etapa essencial na jornada de Paulo rumo a Roma. Deus poderia ter levado Paulo diretamente a Roma, mas permitiu que ele passasse por Malta para cumprir um propósito específico. Isso nos ensina que muitas vezes os desvios em nossa vida não são acidentes ou erros, mas fazem parte do plano divino. Talvez você esteja enfrentando um desvio agora mesmo, algo que parece atrapalhar seus planos. Mas eu quero encorajá-lo a olhar para isso com olhos espirituais. Pergunte a Deus: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar através disso? Como posso glorificar o teu nome nesta situação? E por fim, lembremos que Malta não foi o destino final de Paulo. Ele ainda tinha uma missão a cumprir em Roma. Da mesma forma, irmãos, nossas adversidades são apenas parte da jornada, não o destino final. Deus tem algo maior para você. Como está escrito em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Confie que Deus está conduzindo você a um lugar de vitória. Se esta mensagem está tocando seu coração, escreva aqui nos comentários:
Eu confio no plano de Deus para a minha vida. Quero saber como esta palavra tem falado com você e, se puder, compartilhe seu testemunho. Lembre-se de que sua história pode ser uma inspiração para outros. E ainda não terminamos. Há mais lições profundas e revelações surpreendentes sobre as providências divinas na vida de Paulo que serão exploradas a seguir. Não saia daí, porque o melhor está por vir. Deus ainda tem algo especial para falar com você hoje. Agora, voltamos à jornada de Paulo na ilha de Malta e às preciosas lições que essa passagem nos oferece. Até aqui, vimos que Deus transformou o naufrágio de Paulo em um testemunho poderoso de suas providências, usando cada situação para revelar seu poder e cumprir seus propósitos. Mas a história de Paulo em Malta não é apenas sobre ele, é também sobre nós. É um reflexo de como Deus faz em nossas vidas, mesmo quando enfrentamos adversidades. Uma das lições mais profundas que podemos tirar dessa experiência é a seguinte: Deus usa nossas lutas para nos preparar para algo maior. Pense nisso, querido irmão. Antes de Paulo chegar a Malta, ele já havia enfrentado inúmeras provas, perseguições, prisões, apedrejamento e naufrágios. Cada uma dessas experiências serviu para moldar seu caráter, fortalecer sua fé e prepará-lo para cumprir sua missão. Da mesma forma, Deus usa os desafios que enfrentamos para nos preparar. Talvez você esteja passando por um momento difícil agora, mas saiba que isso faz parte do processo de crescimento e aperfeiçoamento que Deus está realizando em sua vida. Como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados por seu decreto. Agora, quero que você imagine uma cena novamente. Paulo naufragado, molhado, exausto, sendo picado por uma víbora. Ele poderia ter se desesperado, mas em vez disso ele confiou. Ele sabia que sua vida estava nas mãos de Deus. E aqui está nossa lição poderosa. A nossa atitude diante das adversidades revela a nossa fé em Deus. Irmãos, como vocês estão preparados para os desafios? Você está desesperado ou confiando no Senhor? A Bíblia nos ensina que o justo viverá pela fé. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. E viver pela fé significa acreditar que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece fora de lugar. Mas há algo mais que precisamos observar na atitude de Paulo. Quando ele foi picado pela víbora, ele simplesmente sacudiu a cobra e continuou. Ele não ficou lamentando ou se perguntando por que aquilo havia acontecido. Ele não perdeu tempo com pensamentos negativos. Isso nos ensina que não devemos permitir que as adversidades nos desviem do nosso propósito. Quantas vezes, irmãos, ficamos presos ao que deu errado, às críticas, às decepções e acabamos perdendo o foco? Paulo nos mostra que quando mantemos os olhos em Deus e no propósito que Ele tem para nós, nenhuma adversidade pode nos deter. É um grande exemplo de foco e determinação Paulo nos dá. Mesmo em meio a tantas dificuldades, ele continua pregando, curando e sendo um instrumento de Deus. E aqui podemos aprender nossa lição preciosa. Deus nos chama para sermos luz, mesmo em meio às trevas. Malta era um lugar desconhecido para Paulo, mas ele não deixou que isso o impedisse de cumprir sua missão. Da mesma forma, Deus pode nos chamar para sermos luz onde quer que seja, mesmo em lugares que não conhecemos ou em situações que não esperamos. Como Jesus nos disse em Mateus, capítulo 5, versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Agora, gostaria de compartilhar algo profundo que talvez passe despercebido nessa história: a provisão de Deus em Malta. Irmãos,
Deus não apenas protegeu Paulo e os outros náufragos durante uma tempestade, mas também providenciou tudo o que eles precisavam na ilha. Os habitantes de Malta foram hospitaleiros, cuidaram deles e supriram as suas necessidades. Isso nos mostra que Deus sempre cuida de seus filhos. Mesmo em momentos de escassez ou dificuldade, Ele é o nosso provedor. Como está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Você crê nisso? Declare nos comentários. Eu confio na provisão de Deus. Outro ponto que precisamos destacar é o impacto do testemunho de Paulo em Malta. Sua fé, sua coragem e os milagres que Deus realizou por meio dele tocaram a vida de muitas pessoas. Irmãos, isso nos ensina que o nosso testemunho tem poder. Quando vivemos de acordo com a vontade de Deus, nossas ações falam mais alto do que palavras. As pessoas ao nosso redor podem ver a luz de Cristo em nós e serem impactadas por isso. Pergunte a si mesmo: o meu testemunho está refletindo a glória de Deus? Se houver resposta para sim, continue firme. Se a resposta for não, peça ao Senhor que transforme sua vida para que você possa ser um canal de vitória. E, para concluir esta parte, quero que meditemos em um último ponto. Malta foi um lugar de renovação para Paulo. Após o naufrágio e as dificuldades no mar, Deus providenciou um lugar onde Paulo pudesse descansar, ser cuidadoso e experimentar a fidelidade divina. Isso nos mostra que, mesmo em meio aos desafios, Deus sempre prepara momentos de renovação para nós. Talvez você esteja cansado, sobrecarregado, sentindo que não pode continuar. Mas ouça o que Jesus disse em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus é o nosso refúgio, o nosso descanso. Confie nele e permita que ele renove suas forças. Se esta palavra tem falado ao seu coração, escreva aqui nos comentários: Deus é o meu refúgio e a minha força. Compartilhe como esta mensagem tem impactado sua vida e não se esqueça de compartilhar este vídeo com outros para que mais pessoas sejam alcançadas. E não saia ainda. Há mais verdades profundas que exploraremos na próxima parte. O que aconteceria depois de Malta? Como Deus continuaria a agir na vida de Paulo e o que isso significa para nós hoje? Fique conosco, porque o Senhor ainda tem algo poderoso para revelar. Queridos irmãos, que alegria é poder continuar compartilhando esta mensagem com vocês. Se você chegou até aqui, eu sei que Deus está falando ao seu coração. Quero reforçar que, se esta palavra está edificando sua vida, inscreva-se no canal Viver em Cristo com a Verdade. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. A palavra de Deus nunca volta vazia e juntos podemos alcançar muitas vidas para o reino do Senhor. Agora, avançamos para o desenvolvimento de nossa reflexão sobre a jornada de Paulo na ilha de Malta. Um episódio que nos ensina que as providências divinas nunca falham. Até aqui, vimos como Deus transformou cada adversidade em uma oportunidade para manifestar sua glória. Mas o que aconteceu depois de Malta? Qual foi o próximo passo na jornada de Paulo? E o que isso significa para nós hoje? Após 3 meses, na ilha de Malta, Paulo e os demais náufragos embarcaram em outro navio e finalmente seguiram rumo a Roma. A palavra nos diz que, ao chegar lá, Paulo foi recebido pelos irmãos cristãos com grande alegria. Veja, irmãos, como Deus é fiel. Ele havia prometido que Paulo testemunharia em Roma, e ele cumpriu essa promessa, apesar de todas as dificuldades que surgiram no caminho. Como está escrito em Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Porventura diria ele, e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Deus é fiel para cumprir tudo o que prometeu, e você pode confiar nele de todo o coração. Mas o mais impressionante é que mesmo em Roma, ainda como prisioneiro, Paulo continua pregando o evangelho com ousadia. A Bíblia nos diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos 31, que ele pregava o reino de Deus e ensinava com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Irmãos, isso nos ensina que nenhuma circunstância pode impedir o propósito de Deus em nossa vida. Mesmo assim, Paulo estava livre para cumprir sua missão. O que o mundo vê como limitações, Deus usa as adversidades para manifestar sua glória. E o mesmo pode acontecer em sua vida. Talvez você esteja passando por situações que parecem te limitar, mas Deus pode usar exatamente essas circunstâncias para te levar a cumprir o propósito dele. Confie e permaneça firme. Agora, quero que você reflita comigo sobre algo profundo. Malta não foi apenas um lugar de passagem para Paulo, foi um lugar de impacto. Deus não apenas usou Paulo para curar e pregar, mas também para deixar um legado espiritual naquela ilha. E aqui está uma pergunta importante para você. Qual é o legado que você está deixando nas ilhas da sua vida? As ilhas podem ser momentos de pausa, desafios inesperados, ou até mesmo lugares onde você não planeja estar. Mas, em cada situação, Deus te chama para ser um instrumento de Ele. Onde quer que você esteja agora, peça a Deus como Ele pode te usar para impactar as pessoas ao seu redor. E aqui está uma verdade poderosa que quero deixar gravada em seu coração. Deus transforma adversidades em situações para o seu propósito. O naufrágio de Paulo em Malta não foi um acidente, foi uma oportunidade divina. Da mesma forma, os desafios que você enfrenta hoje não são o fim de sua história. Eles são capítulos que Deus está escrevendo para levar você a um propósito maior. Como está escrito em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Não importa o que você esteja enfrentando, Deus está contigo, sustentando você com suas mãos poderosas. Agora, quero fazer um convite especial. Se esta mensagem falou ao seu coração e você sente que precisa se aproximar mais de Deus, não adie essa decisão. Talvez você esteja enfrentando naufrágios em sua vida pessoal, profissional ou espiritual, mas saiba que Deus está pronto para te resgatar. Ele está esperando por você com os braços abertos. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus, este é o momento. Não há decisão mais importante. Jesus é o único Senhor e Salvador, e Ele te chama para uma nova vida, cheia de esperança, propósito e paz. Se você deseja aceitar Jesus hoje, ore comigo agora. Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, transforma a minha vida e guia os meus passos, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração, escreva aqui nos comentários: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Queremos celebrar essa decisão com você e encorajá-lo a procurar uma igreja próxima à sua casa para congregar e crescer na fé. E antes de encerrarmos, quero que você guarde isso no coração. Deus é fiel em todo o tempo. Ele nunca te abandona, nunca te deixa sozinho e sempre tem um propósito em tudo o que você enfrenta. Malta foi um lugar de livramento, provisão e manifestação da glória de Deus na vida de Paulo, e pode ser assim na sua vida também. Confie no Senhor, mesmo quando não entende o caminho. Ele está trabalhando para o seu bem e a vitória final é certa.
Por fim, quero agradecer a você que ficou conosco até aqui. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e que esta mensagem continue ecoando em seu coração. Não se esqueça de se inscrever no canal Viver em Cristo com a Verdade e de ativar o sininho para receber mais mensagens edificantes. Deixe o seu like, comente e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Amanhã teremos mais um vídeo com uma pregação poderosa e você não pode perder. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você e sua família. E lembre-se, Deus transforma adversidades em vitórias, tempestades em livramentos e desafios em testemunhos. Permaneça firme, porque o melhor de Deus ainda está por vir.